Vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o livro Evangelho segundo o Espiritismo dessa noite. Hoje é dia 7 de abril de 2016, uma quinta-feira. São 20 horas e 1 minuto na cidade de Jaú. E nós estamos transmitindo este encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. 30 graus na cidade de Jaú. 30 graus com um corpinho de 60. Né? Muito bem. A Juliana está conosco, está desejando uma boa noite a todos. Desde São Paulo. A Luciana está lá passeando com ela na casa dela. Também está desejando uma boa noite. E nós estamos estudando do livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21. Falsos Cristos e Falsos Profetas. Estamos iniciando as instruções dos Espíritos a respeito do tema. E o primeiro tema das instruções dos Espíritos intitula-se Os Falsos Profetas. Está assinada por Luís e foi ditada na cidade de Bordeaux em 1861. E diz o seguinte: se alguém vos disser, abre aspas, o Cristo está ali, fecha aspas, não o procureis, mas, ao contrário, ponde-vos em guarda, porque são numerosos os falsos profetas. Então não vedes, quando as folhas da figueira começam a esbranquecer, não vedes os numerosos rebentos ansiando pela época da floração? E o Cristo não vos disse, abre aspas, conhece a árvore pelos seus frutos? Fecha aspas. Se, pois, os frutos são amargos, considerais a árvore má. Mas se são doces e saudáveis, dizeis, nada tão puro poderia sair de um tronco mau. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras que devem ser examinadas. Se os que se dizem revestidos do poder divino revelam todos os sinais de semelhante missão, ou seja, se eles possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia todos os corações, e se confirmando as palavras lhe juntam os atos, então podereis dizer, estes são realmente os enviados de Deus. Quer dizer, fica claro por este trecho, do primeiro parágrafo até o momento em que nós lemos aqui, que os Espíritos, eles não vêm criar no mundo uma religião. Eles vêm orientar o homem, né? Dizendo assim, que se esses que se dizem revestidos do poder de Deus realmente reunirem todas as virtudes e também os atos que corroboram as virtudes, eles são realmente os enviados de Deus. Mas se eles negarem as palavras que falam pelos atos, eles não podem ser enviados. O Espiritismo é visto como uma religião, não é? Perguntar para a pessoa, se a pessoa perguntar para ele de que religião você é, automaticamente você diz espírita, né? Eu sempre procuro juntar que eu não tenho religião. Mas como, você não é espírita? Mas eu não tenho religião, não. Não tenho, não. O espiritismo não é uma religião. Não entenda como religião, porque você vai se enganar. Porque efetivamente não é uma religião. Ele vem orientar o homem. Tantos caem nesses engodos, e normalmente cair numa mentira dessa significa, mais para frente, sofrimento, decepção, tristeza, né? E lamentar a perda de alguma coisa, o fanatismo que custa caro, né? Por cair nesse tipo de enganação. E enganação pura. Pura. E olha, eu não vou ter aqui a presunção de dizer que são 100% destes que se dizem
pastores, mas uma boa parte deles. Meu tio, que era pastor da igreja, já desencarnou, ele convida o meu pai, que ele era muito ruim de direção, ele caiu com um jipe no Rio Ribeira de Guapo, indo para a Ilha Comprida. Estava umas 4, 5 crianças dentro do jipe, ele, a mulher e um filho que tinha uns 15, 17 anos. Sorte que o filho sabia nadar e tirou todo mundo, ninguém morreu afogado. Então, esse meu tio, por dirigir muito mal, ele tinha uma Brasília 1977, 78, uma coisa assim, 0 quilômetro. Convida meu pai para levá-lo até Curitiba, uma coisa assim. E ele foi passando pelas diversas igrejas, que eram da igreja dele, e depois voltou. E numa dessas paradas, eu não sei se foi a primeira ou a segunda parada, ele se reuniu com vários pastores da igreja dele. E conversaram, meu pai estava perto, meu pai se parecia muito com eles, se colocasse junto, são irmãos gêmeos, né? Meu tio era um pouco mais alto, mais encorpado, mas muito semelhante na feição. Então, todo mundo confundia, né? Achava que ele também era pastor, né? E ele falava abertamente a respeito das coisas. Meu pai era malandro pra caramba, ficava só observando o que os caras falavam. Aí estava lá conversando com os pastores, meu tio conversando, meu pai de lado, olhando, observando. Aí um deles estava lá e falou: ô irmão Salvador, que é o jeito que eles se tratam. Eu tenho uma coisa para falar. Aquele dia, assim, assim, lá na igreja tal, assim, assim, você estava dando uma preleção no pessoal, falando, pregando, e você estava a fim de faturar algum e eu atrapalhei. Desse jeito, como eu estou falando para vocês. Meu pai, bem claro, meu pai contou para mim, né? E eu estou retratando para vocês exatamente o que foi falado. Você estava a fim de faturar algum e eu até não sei quem foi que o cara falou, né? Mas falou alguma coisa atravessada lá. Então acabou a reunião, meu tio ficou meio assim, porque meu pai está do lado, né? Meu tio ficou meio assim. Depois, quando eles subiram no carro para vir embora, ele falou: você não liga não, ele é meio louco. Quer dizer, ficou pior a emenda que o soneto, não. Certo? Então, o que eu estou contando para vocês, isso não é para denegrir a imagem dele, ou desses pastores aí, não é por esse objetivo. É exatamente pelo fato de que toda vez que entra dinheiro, vocês não pensem que dentro do centro espírita é diferente, viu? Tem centro espírita aí que tem milhares e milhares de reais guardado, centro espírita bom pra caramba, bem montado, bem arrumado, e muita grana no caixa. E tem brigas homéricas dentro do centro espírita por causa disso. Eu frequentava um centro espírita rico em São Paulo. Eles têm uma propriedade na Rua Clélia, e uma pessoa que tinha um terreno que dava fundo para o centro espírita, um terreno enorme na rua, imagine, Rua Clélia, ali na Zona Oeste, próximo da Lapa, lá custa uma fortuna o terreno. Um terreno grande, enorme, tipo 15 por 30, coisa desse tipo, que é terreno antigo, né? Essa pessoa doou o terreno para o centro espírita, deu dado para o centro espírita. Quer dizer, eu nunca me meti na política desse centro espírita, porque toda vez que eu fui convidado, eu saí fora. Eu não quero me meter em política, não. O negócio é frequentar a doutrina, conhecer, aprender, né? E por isso que eu faço questão aqui todo mês de apresentar o balancete da casa, e sempre volta e meia eu peço para o pessoal: vai lá, examine o balancete, veja quanto tem, cuide do seu dinheiro, porque é um dever e uma obrigação. O dever é colaborar com a casa, e uma obrigação cuidar daquilo que a casa tem, porque é um patrimônio coletivo. Não é um patrimônio de uma pessoa só, de uma diretoria só, do centro espírita. O centro espírita não tem patrimônio, nem tem que ter. Esse dinheiro é para servir a causa, né? Por essa razão, porque eu vi brigas homéricas, gente querendo tirar a diretoria, botar outra e tal, por conta disso. Quer dizer, vai saber o que acontecia lá dentro. Alguma coisa tinha, né? Certo? Então não é diferente de centro espírita, não. Mas a gente sabe que essas palavras que este espírito que assina como Luiz vem orientando, ele está dizendo assim: ó, frequente o centro espírita porque é melhor que o outro, que se diz Jesus. Não está falando isso. Vamos lá, pelo fruto se conhece a árvore, ou seja, é uma forma simbólica, é uma metáfora, né, que ele está usando para ensinar, né? Se o fruto da árvore não é bom, a árvore é má.
Lógico, é uma consequência natural. O que ele quer dizer? Se o cara que se diz Jesus, se diz um emissário de Deus, emissário de Jesus, ele não age de conformidade com o seu discurso, pode sair fora, tranquilo, porcaria. Isso dentro do centro espírita está assim, ó. Aqui já tinha dirigente do centro espírita que tinha amante. Dá para. Já desencarnou também. Já que estava falando do pastor, estou falando de um espírito. Dirigente do centro espírita. Tem preso, eu era Zé Mané de centro espírita, não. Preso, mesmo que fosse frequentador, não tem o direito de fazer isso. Não tem. Em absoluto. Nem que não seja espírita, não tem. Imagina um espírita e um presidente de casa espírita. Não tem também. Não tem. Esse cara fez muita coisa boa pelo espiritismo aqui, já operava as casas espíritas, mas não tinha o direito de cometer esse absurdo. Porque toda vez que o dirigente espírita comete um absurdo como esse, ou menor que esse, ele está denegrindo a doutrina espírita. Tinha um sujeito que dava um curso lá no Verdade e Luz, era um dentista também, já desencarnou. E ele enxugava legal, tomava todas e mais uma. E uma vez eu estava lá no bairro da Potunduva, e um sujeito que faz tapeçaria, contando para mim que outro dia tinha visto ele passar bêbado. É assim que, centro espírita é assim que as coisas funcionam. É desse jeito. Ele sabia que ele frequentava o centro espírita, que ele dava curso. Não é espírita não, hein? Não era espírita não, mas ele sabia o que o cara fazia. Pô, mas como é que um cara desse pode dar curso dentro do centro espírita? Então, toda árvore que não pode ser boa. Né? Se o fruto é ruim, se aquilo que o espírita faz, sendo frequentador ou dirigente de casa espírita, não for condizente com aquilo que ele aprende com a doutrina, ele ainda está, o trabalho está por ser feito ainda, com certeza. Né? Eu tenho que estar falando, mas ele não percebe o que ele está falando. Toda vez que o discurso é um e a ação é outra, As ideias não correspondem aos fatos. e na maioria dos casos é assim dentro do centro espírita. Porque o que nós aprendemos, as lições dos espíritos superiores, elas são, por excelência, de alta profundidade moral. Tá certo? Ninguém pode se arrogar o direito de ensinar isso aqui, ou estudar isso aqui, e dizer que está à altura disso. Não está. Não está, não. Isso aqui, o espiritismo, como nós conhecemos, ele vai desaparecer daqui talvez uns milhares de anos. Quando o homem atingir o nível moral, isso aqui vai ser... Vocês lembram da cartilha que nós estudamos, o ABCD? Não. Não tem sentido para nós hoje, tem? Mas é lá que nós começamos, né? Foi lá que a gente começou. A com B, B com B, não é isso? Foi lá que a gente começou. O dia que isto aqui estiver para nós, da mesma maneira que a cartilha está para nós hoje, isso aqui tende a desaparecer. Aí hoje já é essa. Né? Mas, de qualquer maneira, isso aqui tem uma profundidade moral tão grande, é tão abrangente, é tão profundo, que nós não podemos arrogar o direito de dizer, não, eu faço aquilo que o espiritismo prega. Não faz. Não faz, porque a gente é humano, é sujeito a erro. Volta e meia a gente dá uma pisada de bola de acordo mesmo. Pisa, fazer o quê? Né? Mas não significa dizer que na maior parte do tempo a gente não procure se esforçar para melhorar. Os espíritos não pedem santidade também, eles falam isso, viu? Eles não pedem santidade da gente, é um erro a gente ficar se torturando por isso. Eu não me torturo por isso, não. Eu sou o que eu sou. Procuro acertar, né? Mas, na medida do possível também. Não vou fazer disso uma tortura chinesa para mim, não. Não. Paciência, eu encarno mais uma vez, mais duas, mais três, mais quantas forem necessárias. O que eu quero, na realidade, eu já falei isso para vocês, já declarei isso, o que eu quero é encarnar melhor. Isso sim. Numa próxima encarnação, eu quero encarnar melhor do que eu sou. Esse é meu propósito nessa encarnação. Né? Então, eu acho que esse deve ser o propósito da gente. Com menos vícios, com menos emocionais, com menos desequilíbrios, né? Menos a tendência de agressividade que a gente tem, natural, né? Natural para nós, né? Mas no nosso mundo, né? Esse tipo de coisa que é uma coisa perniciosa, porque Jesus era um cara manso, né?
Ele falou, eu sou manso, sou um cara manso. Ser manso de coração e humilde tem que ser o objetivo de todos nós. Nós temos que aprender a ser manso e humilde. Ele não diz que os humildes herdarão a terra? Por quê? Porque realmente é esses que herdarão a terra. Aqueles que fazem o contrário disso, ou ao contrário disso, certamente vão ter que passar aí por mais algumas encarnações para poderem atingir essa situação. Então, o meu objetivo é esse, encarnar melhor numa próxima, aí você já dá um passo a mais, já encarna melhor numa outra, e assim sucessivamente, até merecer uma situação melhor. Mas é muito raro a gente poder praticar toda essa alta moralidade que o Espiritismo prega. Eu acho que a grande vantagem da doutrina espírita para nós, no nosso atual estado evolutivo, é que nós já encaramos a morte, ou passamos a encarar a morte do outro ponto de vista. Isso é fundamental. Isso para a mudança do espírito, é fundamental ele saber que a alma sobrevive, ter confiança nisso, porque isso muda o nosso enfoque da vida, nós passamos a ter uma confiança maior na vida, em si mesmo, e automaticamente no Criador, porque a gente começa a entender, né, o propósito da vida, né, e sobretudo começar a entender as leis naturais. Isso é fundamental, né, para desfazer tirar da frente todo esse entulho religioso que resta ainda na nossa vida. Tirar esse entulho religioso da frente. Né? Tirar essa porcaria da frente que não resolve a vida de ninguém. Isso é fundamental. Encarnar numa próxima encarnação, já com isso fundamentado dentro da gente, já imagina que bacana, que legal, né? Já vai estar enraizado na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de ver as coisas, né? Ou seja, a tendência é errar menos. Porque errar nós vamos continuar errando, com certeza, mas errar menos. Essa é a proposta, na minha visão, o fundamental que o Espiritismo oferece é isso. E, sobretudo, a honestidade que nós temos de reconhecer a nossa pequenez moral. Isso é fundamental, porque tem gente também, né, não reconhece, mas de jeito nenhum, não, eu sou eu e acabou, fim de papo, eu sou melhor que todo mundo. E não é. Quanto mais o cara não deixa de reconhecer a sua pequenez moral, mais ele erra e mais distante dela ele está. Mesmo que realmente que é difícil a gente aplicar tudo, o conhecimento que a gente tem, né, e pela moralidade que a gente tem, mas cada gesto que a gente procura acertar também uma vitória, uma vitória. Eu sou um pouco nervosa, assim, ontem até teve uma situação que eu chateei o William, só que na hora não saiu, aí ele foi para aula, eu vi que quem perdeu o tempo sou eu, que a gente fica rabugenta, guardando aquilo, em vez de desafogar. E a hora que ele chegou na aula, mesmo que eu já tinha ensaiado um monte de vezes, que às vezes é difícil de falar, mas eu pedi desculpa para ele. Então, é tão melhor você se falar a pessoa do que aquela sensação que às vezes você tem de ser mais e colocar a pessoa embaixo de ti. Para mim, parece que desentalou. Então, por que perder tempo arrastando? Se você sabe o que é o certo e tem que tomar atitude na hora. Aí está a importância da doutrina. Você começa a colocar a humildade no lugar da vaidade, do orgulho, do egoísmo, da prepotência. Sabe? Essa mudança é fundamental. Essa mudança, essa alternância entre uma situação de você se manter arrogante, prepotente, orgulhoso, e não, o chamado não dar o braço a torcer, que nada é nada mais do que orgulho, né? Você alternar isso para uma posição de humildade, de se igualar com o outro, de ter a coragem de pedir desculpas, de dizer por favor, de dizer obrigado, né? de ter gratidão pela vida, pelos outros, por tudo que você recebe, isso é fundamental. Isso é uma mudança da noite para o dia, para o nosso comportamento. Eu não estou falando exclusivamente de você, eu estou falando no geral. Né? É fundamental isso, porque é isso que vai fazer com que as outras coisas possam ter espaço na nossa vida. Esse primeiro passo é que realmente vai ser o grande passo para a mudança. Eu costumo dizer para os companheiros, quando a gente estuda junto, os que estudam aqui na casa, o seguinte, que a partir do momento que a pessoa começa a entender o pensamento dos espíritos superiores, entender com profundidade, né? Começa
a partir para a síntese das ideias, né? Refletir a respeito, partir para a síntese das ideias, não tem mais volta. Não tem mais volta. Mesmo que a pessoa queira, ela não consegue voltar. Entendeu? Então, e isso significa o seguinte, é daqui para frente, não é daqui para trás. Entendeu? E nem você nem vai ficar marcando passo, porque você começa, o seu próprio íntimo, a sua consciência começa a pedir determinadas coisas, determinado comportamento, e você não tem como alterar isso. É o processo, assim, que você acaba entrando num círculo virtuoso. Você sai do círculo vicioso da vida material, das coisas materiais, para entrar num círculo virtuoso. E esse círculo virtuoso, ele é progressivo e não tem volta, não tem retrocesso. Para nenhum espírito tem retrocesso, mas quando a gente entra nesse processo, a gente não tem mais volta. E nosso pensamento, ele vai se habituando com determinadas coisas, com determinados comportamentos, com determinada maneira de ver a vida, que as outras coisas nos parecem grosseiras. Né? Comportamentos, maneira de ver a vida, apego às coisas materiais, acabam se tornando grosseiros. A gente começa a ver como grosseiro. Né? Mas vamos lá. Seguindo aqui, ele diz assim: mas desconfiais das palavras melífluas. Melífluo tem a ver com mel. Então, melífluas são palavras doces. Ou seja, o cara que tem o chamado bico doce, né? Para tomar cuidado, meu irmão, fala mansinho, porque não sei o que, toma cuidado. Sabe? Esse tipo de gente que bico doce, conversinha fiada. Hã? Fique esperto. Olha, Orlando, o cara que não toma posição diante da vida, diante das coisas, que não tem opinião própria, que fica em cima do muro, é o pior que tem. É o pior que tem, sabe? Eu acho que a gente não pode ser omisso em situação nenhuma, em circunstância nenhuma. Posição, posicionamento, sempre. Eu penso assim, custe o que custar. Para nós não interessa a vida material, que interessa a vida espiritual mesmo. Entendeu? Desconfiar. Oi? Não é para agradar. Não, você não tem que agradar ninguém. Você tem que. Isso sim, isso é importante. Você não pode ser injusto também. Né? Eu não digo que você. Existem maneiras e maneiras de falar a verdade também. Não é necessário ser agressivo para falar a verdade, mas não omitir a verdade. Não transigir com a verdade, sabe? E tem gente que, para não perder determinadas vantagens, determinadas posições, até mesmo coisas financeiras, acabam transigindo com a verdade. Aí que está o problema, porque você não pode transigir. A verdade é a verdade. A verdade, ela tem que ser dita. Você não precisa agredir para falar a verdade, mas você não pode transigir com ela. Você sabendo se vai tomar um prejuízo financeiro. Paciência. Paciência. Né? Você já imaginou se os grandes emissários de Deus, os verdadeiros emissários, né? Aqueles que vieram para ajudar as pessoas a compreenderem melhor o Criador, transigissem com a verdade? Jesus não transigiu com a verdade em momento nenhum. Em momento nenhum. E os grandes líderes da humanidade... Vamos pegar um recente aí, Nelson Mandela, ficou 27 anos na cana. Cadeia, sabe o que significa isso? Cadeia num lugar que é preconceituoso contra negro? Cadeia já é ruim. Você imagina num local onde o cara é negro e é um dos locais mais preconceituosos contra negro. O apartheid foi uma coisa monstruosa. Vocês já pararam para pensar nisso? O cara não é emissário de Deus ou não? Evidente que era. O cara fica 27 anos na cadeia, sai da cadeia falando em paz, em união. Nós precisamos perdoar uns aos outros para começar um país novo. Olha a importância desse cara no processo de mudança dessa situação de apartheid para uma situação de normalidade. Líder, emissário de Deus. Esse cara foi um enviado do Criador para levar para aquele povo essa mudança. Porque aquilo era uma excrescência, aquilo era
era de uma agressividade com as pessoas. Vocês assistiram filmes a respeito, não? Absurdo, absurdo, verdadeiro absurdo. Aí o outro aqui no Brasil fica preso, fica constrangido a ficar 2 horas respondendo para a polícia e sai falando em guerra. Quem é emissário de Deus nessa situação aí, nessa história? Não é verdade? Só comparar. Quer dizer, por melhor que seja o discurso do outro, é só discurso. 12 anos atrás não parecia que ia dar isso, né? Denorex, né? Parece. Parece, mas não é. Não parecia. Vamos lá. Diz assim: desconfiai dos escribas e dos fariseus, que pregam nas praças públicas, vestidos de longas vestes. Desconfiai dos que pretendem estar na posse exclusiva e única da verdade. Fora da igreja não há salvação, né? Não é esse o discurso da Igreja Católica? Fora da igreja não há salvação. Posse única e exclusiva da verdade. Desconfia. Tem coisa errada nesse meio. O objetivo não é Deus, o objetivo não é a melhoria do homem. O discurso é, né? O discurso é esse, melhoria do homem, mas a realidade não é essa, não. Vamos lá. Não, o Cristo não está lá, porque aqueles que ele envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar o povo são sempre, a seu próprio exemplo, mansos e humildes de coração, acima de tudo ou mais. Os que devem, por seus exemplos e seus conselhos, salvar a humanidade, que corre para a perdição e se desvia por caminhos tortuosos, serão, antes de mais nada, inteiramente modestos e humildes. Bom, só por isso você descarta aí 99,9% dízima periódica de nome dessa história. Né? É descartar essa bandalheira que tem. Todo aquele que revela um átomo de orgulho, fugir dele como de uma lepra contagiosa, que corrompe tudo que toca. Lembrai-vos de que cada criatura traz na fronte, guardem essa frase é muito bonita. Cada criatura traz na fronte, mas sobretudo nos atos, as marcas de sua grandeza ou de sua decadência. Bonito, né? Coisa extraordinária. Eu já escrevi essa frase em tantos lugares que cada criatura traz na fronte, mas sobretudo nos atos, a marca de sua grandeza ou de sua decadência. Avançai, pois, meus queridos filhos, marchai sem vacilações, sem segundas intenções, na bendita caminhada que empreendeste. Avançai sempre, sem nenhum temor, e afastai corajosamente tudo que poderia dificultar a vossa marcha para um objetivo eterno. Viajores, não estareis mais do que um breve tempo nas trevas e dores da prova. Se vossos corações se deixarem levar por esta suave doutrina, que vem revelar-vos as leis eternas, satisfazendo todas as aspirações da vossa alma diante do infinito, sim, desde já podereis corporificar esses silfos alígeros que perpassam nos vossos sonhos e que tão efêmeros só podiam deleitar o vosso espírito, sem nada dizerem ao vosso coração. Agora, meus amigos, a morte desapareceu, cedendo lugar ao anjo radioso que conheceis, o anjo do reencontro e da reunião. Agora, vós que bem cumpristes a tarefa que o Criador vos deu, nada mais tendes a temer da sua justiça, porque ele é Pai e perdoa sempre aos seus filhos desgarrados, que clamam por misericórdia. Continuai, portanto, avançai sem cessar, que a vossa divisa seja a do progresso constante em todas as coisas, até chegares ao termo feliz em que vos esperam, afinal, todos aqueles que vos precederam.
Caracteres do verdadeiro profeta, assinado por Erasto. Erasto era discípulo de São Paulo, né? Paulo de Tarso. Discípulo de São Paulo, mas nem Paulo, nem Erasto foram discípulos de Jesus. Caracteres do verdadeiro profeta. Erasto, cidade de Paris, 1862. Desconfiai dos falsos profetas. Esta recomendação é útil em todos os tempos, mas sobretudo nos momentos de transição em que, como neste, se elabora uma transformação da humanidade. Porque nesses momentos, uma multidão de ambiciosos e farsantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, e o dever de todo homem honesto é desmascará-los. Tem uma nota do tradutor aqui que diz o seguinte: o grifo é nosso para acentuar a importância dessas obrigações neste momento em que a profecia se cumpre. Aliás, estava se cumprindo na época do tradutor, mais do que nunca agora, né? Perguntarei sem dúvida como se pode conhecê-los, e eis aqui os seus sinais. Não se confia o comando de um exército, senão a um general hábil e capaz de o dirigir. Acreditais que Deus seja menos prudente que os homens? Ficais certos de que ele só confia missões importantes aos que sabem que são capazes de cumpri-las, porque as grandes missões são pesados fardos que esmagariam os carregadores demasiado fracos. Como em todas as coisas, também nisto, o mestre deve saber mais do que o aluno. Para fazer avançar a humanidade moral e intelectualmente, são necessários homens superiores em inteligência e moralidade. Eis porque são sempre espíritos já bastante avançados, que fizeram suas provas em outras existências, os que se encarnam para essas missões. Pois, se nada forem superiores ao meio em que devem agir, nada poderão fazer. Assim sendo, concluireis que o verdadeiro missionário de Deus deve provar o que é pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela sua grandeza, pelos resultados e a influência moralizadora de suas obras. Tirai ainda esta outra consequência: se ele estiver, pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, abaixo do papel que se arroga, ou do personagem cujo nome utiliza, não passa de um farsante de baixa classe, que não sabe sequer imitar o seu modelo. Outra consideração a fazer é a de que a maior parte dos verdadeiros missionários de Deus ignoram que o sejam. Quer dizer, um verdadeiro emissário de Deus, missionário, ele nem vai se arrogar o nome, vai adotar o nome de emissário de Deus. Ele nem sabe o que é. Como é que a gente pode entender que esses caras que ficam aí na televisão dia e noite, dizem, não, eu sou fulano, eu sou o cara. O Araque foi falar isso pro Lula e ele acreditou, rapaz. Agora tá aí, né? Que coisa, não? Outra consideração a fazer é a de que a maior parte dos verdadeiros missionários de Deus ignoram que o sejam. A gente vê Kardec, quando a gente lê Kardec, a biografia dele, o jeito que ele se refere às coisas, o jeito que ele se orienta com os espíritos, a elaboração das perguntas que ele faz, o trabalho que ele fez ao longo dos 14, quase 15 anos que ele trabalhou pela doutrina dos espíritos, inclusive comprometendo a própria tranquilidade financeira dele. A gente vê que jamais, em momento algum, ele se diz representante da doutrina, dono da doutrina, ou primeiro da doutrina, qualquer coisa assim. Ele foi chamado de mestre por muitos, né? De emissário de Deus por outros e tal, mas ele mesmo jamais se arrogou essa importância. Não é interessante a gente observar isso?
eu não tenho a menor dúvida, particularmente, eu não tenho a menor dúvida que era um espírito superior. Não tenho a menor dúvida disso. Porque ele estava tão à altura do compromisso e tão à altura dos espíritos que eram da mesma categoria dele, que muitas perguntas são mais inteligentes que as respostas. Então, ele é do grupo. Ok, combinaram assim, ó, vai lá em casa, vamos tirar no palitinho, quem perder vai. Certamente, viu? Eu estou fazendo uma brincadeira aqui, que certamente tem um fundo de verdade muito grande, porque ninguém quer enganar. Aqui não. Né? Então, certamente tiraram, fizeram um sorteio entre eles lá, vai lá, encarna você lá, e você vai ser o responsável lá encarnado. Certamente ele fazia parte do grupo do Espírito da Verdade. Realizam aquilo para que foram chamados, graças ao poder do seu próprio gênio, secundados pelo poder oculto que os inspira e os dirige. Que poder oculto é esse? Os espíritos inspiram e dirigem esses homens encarnados à sua revelia, e sem que o tivessem premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam pelos seus atos e são descobertos pelos outros, enquanto os falsos profetas se apresentam por si mesmos como enviados de Deus. Quer dizer, só essa regra já é suficiente para a gente descobrir quem é quem nessa história. Só isso. Nunca vê Nelson Mandela que é enviado de Deus, qualquer coisa assim. Absolutamente. A Winnie Mandela, que era a mulher dele, ela tinha lá um caso com o sujeito lá e tal. Ele saiu da cadeia, ela veio receber ele e tudo. Chegaram para ele voltar para a mesma casa. Chegou muito e falou, não, pai, fica tranquilo, vai ver a tua vida. 27 anos na cadeia, quando sai da cadeia, a mulher está com outro. Entendeu? A primeira coisa que o cara faz é se revoltar, né? Tremendamente contra essa situação. Não, fica tranquilo. 27 anos? Contra ela? Pô, e não? O que o cara que está 27 anos na cadeia espera que a esposa que está fora, com a qual já tinha acho que 2 ou 3 filhos, espera dela? No mínimo, fidelidade. No mínimo, companheirismo. Porque ela era a companheira de ideal dele. Ela era companheira de... Ela era companheira de ideal. Ela que faz todos os discursos, que promove a saída dele da cadeia, foi ela. Foi a Winnie que promoveu tudo isso. Mas o que eu falo é do desprendimento dele. Eu não estou julgando ela, não. Cada um sabe o que faz. Mas o desprendimento desse cara, pô, e nunca se arrostou o direito de ser melhor, foi presidente da África do Sul quantas vezes? 2 ou 3 vezes, né? Estava velhinho de tudo já, inclusive ele dava conselhos para aqueles que vinham buscar conselho com ele e tudo. Né? Morreu realmente de velhice mesmo, né? E 27 anos na cadeia é para acabar com qualquer um. Se não acaba de pancada, acaba de raiva, né? Um dos dois o cara morre. E ele foi firme naquilo que ele fez. Talvez ela estivesse esperando por ele, não também. Eu está dizendo, ela estava andando com ele desde o começo. Né? Eu não sei, né? Eu acho que o camarada fica 27 anos na cadeia, que tem uma mulher idealista, porque se a mulher é morna, se ela está numa situação neutra, o cara pode pensar, bom, né? Não tem nada com isso, tal, quer dizer, ela é minha esposa só, nada mais, né? Mas ela era idealista, quer dizer, eu acho que eu penso que ele tinha uma expectativa muito grande em cima disso. Penso eu, não ouvi nada a respeito, nem li nada a respeito. Os primeiros são humildes e modestos, os segundos orgulhosos e cheios de si, falam com arrogância, e como todos os mentirosos, parecem sempre receosos de não serem aceitos. Já se viram desses impostores apresentarem-se como apóstolos do Cristo, outros como o próprio Cristo, e para a vergonha da humanidade, encontram pessoas bastante crédulas para aceitarem as suas imposturas. Uma observação bem simples, entretanto, bastaria para abrir os olhos aos mais cegos.
Se o Cristo reencarnasse na Terra, o faria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos que se admita, que seria absurdo, que ele houvesse degenerado. Ora, da mesma maneira que se tirarmos a Deus um dos seus atributos, já não teremos Deus, se tirarmos uma só virtude do Cristo, não mais o teremos. Esses que se apresentam como Cristo, revelam todas as suas virtudes? Eis a questão. Observai-os, sondai-lhes os pensamentos e os atos, e verificareis que lhe faltam, sobretudo, as qualidades distintivas do Cristo, a humildade e a caridade, enquanto lhe sobram as que ele não tinha, a cupidez e o orgulho. Nota ainda que, neste momento, existem em diversos países muitos pretensos Cristos, como há também numerosos e pretensos Elias, supostos São João ou São Pedro, e que necessariamente não podem ser todos verdadeiros. Podeis estar certos de que são exploradores da credulidade, que acham cômodo viver às expensas daqueles que lhes dão ouvidos. Desconfiai, portanto, dos falsos profetas, sobretudo numa época de renovação, porque muitos impostores se apresentarão como enviados de Deus. São os que buscam uma vaidosa satisfação sobre a terra, mas podeis estar certos de que uma terrível justiça os espera. Os falsos profetas da erraticidade. Agora começa a complicar. Viu? Até agora ele estava falando só dos encarnados, agora complica uma barbaridade. Está assinado também por Erasto, discípulo de São Paulo, e a comunicação, a manifestação, esta instrução foi dada em 1862. Os falsos profetas não existem apenas entre os encarnados, mas também e muito mais numerosos entre os espíritos orgulhosos que, fingindo amor e caridade, semeiam a desunião e retardam o trabalho de emancipação da humanidade. Emancipar-se é ficar livre, não é? Como alguém pode retardar a emancipação da humanidade? Parem para pensar nisso. O que é que vocês acham? Como é que é? Fale mais alto. Também pensem. Como é que um desencarnado pode retardar a emancipação da humanidade? Eu estou fazendo aqui só uma remissão de pensamento em relação àquilo que acontece no movimento espírita tupiniquim. Escrevendo, ensinando coisas erradas. O alerta está dado aqui, ó. O que faltou para o movimento espírita tupiniquim? Conhecer isso, não é? Apenas isso. Se você... É isso? Vai passar uma vida inteira acreditando em colônia, perfume, desodorante e tal, né? Para depois ele fala, se despertando e falar, pô, deixa eu dar uma olhada naquele livrinho que aquele francesinho escreveu, né? Quem sabe tem alguma coisa que me interessa lá. Tá aqui, ó, tá claro, né? Os espíritos fazem isso, e fazem isso desde que a humanidade é a humanidade. Jesus foi afrontado diretamente, sobretudo pelos religiosos, não foi pelo povo. Os religiosos que conduziram a coisa de tal forma a dar importância e causa para a morte dele. Ele estava atrapalhando os religiosos, que enchiam o bolso com os crédulos. É claro, olha, o cara quando desencarna, você quer ver um engano que o espírita comete? Ele acha que todo espírito é espírita. Né? Que o cara desencarna, né?
O cara desencarnou, ele está vendo a verdade espiritual, não é isso? Ele está no plano espiritual, assim que eles falam? Ele está no plano espiritual. É a mesma maneira de pensar, se é católico ou é católico, se é evangélico ou é evangélico. Se alguém falou para ele que ele vai, espera lá tocar o sino, ou então, espera Jesus, que Jesus vai te libertar. Ele fica lá no caixão deitado esperando. Inspiram os maceiros, né? Inspiram eles também. Eles são deles. Não entendi, repete, Orlando, que eu não consegui entender. Esse tipo de encarne desse jeito, eles podem inspirar os maceiros, inspirar, né? Na realidade, os laranja não. Vamos usar um termo aqui bem característico da nossa época. Não os laranjão, sabe? Os laranjão, esses tontos credo, não. Existem espíritos especializados nesse tipo de coisa. Dentro da doutrina espírita também. Esse movimento que faz com que as pessoas deem uma importância enorme para o livro Nosso Lar, para esses outros livros, esses espíritos fazem parte de um movimento que visa a fascinação coletiva das pessoas, para atrasarem justamente a emancipação. E se você fica preso a ideias semelhantes a ideias religiosas, católicas, sobretudo, o que você faz? Você está prendendo o cara num rol de ideias que são semelhantes, muito parecidas com aquelas que tinham antigamente. Existe muita gente, olha, em Uberaba, é muito comum as pessoas frequentarem centro espírita e igreja católica. O Chico era um médium católico. Esse lugar de canto que eles vão lá, o pessoal lá de minha pai, se curar, até tudo, eles vão lá. As mulheres se vestem como madres, sabe? Sim, meu irmão contando, né? É uma parte direta. Eles se dizem espíritas? Usam o nome de espiritismo? Então, mas sabe por que usa o nome? Tá. Mas você sabe por que usa o nome de espiritismo? Você sabe por quê? Vamos lá, então. A Umbanda usa o nome de espiritismo? Usa. A Quimbanda usa o nome de espiritismo? Usa. O Candomblé usa? Usa. Todos eles usam o nome de espiritismo. Sabe por quê? Porque em todos os lugares ocorrem fenômenos espíritas, fenômenos mediúnicos, tidos como fenômenos espíritas. No entanto, dentro da Igreja Católica ocorre um fenômeno mediúnico, não um fenômeno espírita. Dentro da Umbanda, do Candomblé, da Quimbanda e de todas as outras religiões cultos afros que vieram com as tribos bantus para o Brasil e para a América Latina, eles utilizam da mediunidade para promover os seus cultos, apenas isso. Não tem nada a ver com doutrina espírita, absolutamente nada. Se os caras se vestem como madres, como padres e tal... Esse processo, assim, de tratamento espiritual, água, passe... E quem disse para você que água é propriedade da doutrina espírita? Então tá bom, aí você faz uma grande salada, põe tudo num saco só e chama de espiritismo. Se você estuda isso aqui... Tem a vocação de médicos, né? Você tem a cada tipo de doença que vai lá, tá tudo. Se você estuda o livro dos Espíritos, se você estuda o Evangelho segundo o Espírito... Não faz isso. Quem diz que não? Quem diz que não? Claro que foi. Terminou o pai, terminou de falar dos noivos. Eu só vou chamar os pais, né? Chamar os pais do lado dos noivos. Os pais levantaram a mão, o padre levantou a mão e deu uma reza. Aí está dando nossa. Então o padre aí... Então o padre em Bariri, Bocaina, não sei aonde, que faz isso. Ele faz cultos espíritas dentro da igreja. Recebe espírito, dá passe, exorciza dentro da igreja. Tem uma missão lá também, é bem poderosa, o povo vai isso. A grande confusão é: fenômeno mediúnico é propriedade do espiritismo? Absolutamente. Mas por que o espiritismo fala do fenômeno mediúnico? Na realidade, o que ele ensina é como lidar. Quais são as ferramentas que
tenho que ter, que eu tenho que conhecer, que eu tenho que me utilizar para não ser vítima dos espíritos, para não cair preso de uma obsessão. Quais são? Esse é o objetivo do Livro dos Espíritos. Então, onde ocorre a mediunidade ocorre dentro da Igreja Católica, tanto quanto ocorre em qualquer outro lugar do mundo. Qualquer lugar. Tanto que a Igreja Católica admite o fenômeno. No entanto, só admite dentro da igreja. Fora da igreja é pecado, é coisa do demônio. Na realidade, o que eles querem? Eles querem tomar posse de uma coisa, manter esta coisa em regime fechado, isolado, para que as pessoas não se esclareçam. Ou seja, manter a ignorância. E quanto mais as pessoas são ignorantes a respeito dessas coisas, mais manipuláveis elas são e mais a bolsa fica aberta. Quando a pessoa tem medo de alguma coisa, a coisa mais fácil do mundo é você tomar dinheiro dela. Olha, quantos frequentam a nossa casa espírita? 6, 7, 8, 10 pessoas. E final de sexta-feira, aí, quando dá 15, 17, dá muito. Chegou a dar 30, 30 e poucas pessoas. Se muito. Você quer ver eu lotar esse centro espírita a partir da semana que vem? Ou daqui 15 dias? Começa a se espalhar que a gente recebe comunicação de parente desencarnado. Ó, nós estamos fazendo cura dentro do centro espírita e estamos recebendo comunicação de parente desencarnado. Lota! Aquela escada vai ficar cheia de gente que dentro entrar. Não, é só você pregar em verdade. Entendeu? É só você falar qual é a ferramenta que se utilizam os neopentecostais. Da mentira. Da fascinação. Eles utilizam da mentira, pregando a mentira, pagam para pessoas simularem determinadas coisas, para os crédulos verem e se aceitarem aquilo como verdade. Está aqui, está claro, ó. O cara fala claramente. Olha aqui, ó. Fingindo amor e caridade, semeiam a desunião e retardam o trabalho de emancipação da humanidade. O objetivo da doutrina espírita, libertar o homem. Não é tornar as pessoas espíritas. Lê de engano. Eu canso de falar isso aqui, falo sexta-feira, falo para quem passa por entrevista comigo. Não se torna espírita. Espera, estude. Se você amanhã ou depois entender que isso é bom para você, então passe a se autodenominar espírita, acabou. Se não, você é um conhecimento a mais que você adquiriu. Fim de conversa. Então, o objetivo do espiritismo, libertar o homem. Do quê? Da sua ignorância. Da ignorância do fato dele ser espírito e se ver como encarnado. Ele não vê o corpo como uma ferramenta, como uma veste que ele se utiliza durante 70, 80, 90, 100 anos, 60 anos. Ele não vê dessa maneira. Ele vê como a única coisa verdadeira que ele pode pegar, tocar, medir, pesar. Matéria. Isso é o pensamento da maioria. Isso é tão claro que em qualquer lugar do mundo existe corrupção. Por quê? Porque os caras acreditam no poder do dinheiro. E o dinheiro é o que ele sabe que pode comprar, manipular, endossar os seus desejos, as suas paixões e tal. Se o homem pensasse na verdade, se ele conhecesse a verdade, como Jesus pede, conheça a verdade vos libertará. Se ele conhecesse a verdade da eternidade ou da imortalidade do espírito e da sobrevivência da alma, você acha que ele agiria dessa maneira? Ele não está chutando contra o próprio gol? Ele está fazendo gol contra? Com certeza. Ele está fazendo gol contra, ele está chutando contra a própria trave. Ele vai ter que assumir esses compromissos. É compromisso que ele assumiu com a sua consciência. Não tem como fugir deles. Mas o que os caras fazem? Eu não sei. Nunca ninguém veio me falar. Nunca meu pai, minha mãe, que morreu, nunca veio me falar se era verdade ou não. Como é que eu vou saber? Mas tudo dei certo no anterior, justiça não espera. No anterior. Um pouquinho antes, né? Aqui no final da outra, né? Desconfiai, portanto, dos falsos profetas, sobretudo numa época de renovação,
porque muitos impostores se apresentarão como enviados de Deus. São os que buscam a vaidosa satisfação sobre a terra, mas podeis estar certos de que uma terrível justiça os espera. E quando o Espírito fala isso, ele não está fazendo ameaça. Não é ameaça, absolutamente. É lei de causa e consequência. É natural. Deus não pode premiar através de suas leis alguém que só fez o mal, que procurou a própria satisfação, que foi egoísta, não é? Quanta gente não morre por causa desta maldita corrupção que existe no mundo inteiro? Quanta gente não morre? Agora saiu aí, foi revelado aí um escândalo de uma empresa, Mossack alguma coisa, Fonseca, né? Eu não lembrava do Fonseca, mas do Mossack eu lembro do Fonseca. Mossack Fonseca, então, eles abrem empresas offshore, que eles chamam, empresas internacionais, com o objetivo de lavagem de dinheiro, da corrupção, tráfico de drogas e tudo mais. Tem gente no Brasil que a gente não imaginava e está ligado com esses caras. Bom, é aquele negro que foi ministro do Supremo. Apesar que essa Mossack Fonseca, eles abrem tanto empresas corretas, sérias, como empresas falsas com objetivos falsos também, com objetivo de lavagem de dinheiro, né? Então, o negro lá que foi ministro lá, que eu esqueço o nome dele, Joaquim Barbosa, né? Joaquim Barbosa falou, não, eu abri realmente uma empresa, porque era um meio através do qual eu precisava comprar um imóvel em Miami, eu tenho esse imóvel em Miami, eu pago os meus impostos para o governo dos Estados Unidos, está acabado, né? Mas veja a que ponto chega o envolvimento das pessoas com as coisas materiais. Né? A que ponto chega, a que miséria, olha, esse tal de Mossack Fonseca é responsável pela guerra essa guerra civil que está acontecendo não é Líbano, como é que chama? Meu Deus, estou com o nome do presidente na cabeça. Síria. Eles financiaram todo o combustível através de empresas abertas por eles, todo o combustível para a guerra na Síria. Bashar al-Assad, é um nome mesmo. Quer dizer, olha o que leva à falta do homem saber quais são os verdadeiros objetivos da vida. Quer dizer, o fato de se atrasar a libertação da humanidade causa esse tipo de coisa. Até quando nós vamos ficar desse jeito? Até quando a humanidade vai agir dessa maneira? Sem realmente se identificar como herdeiro do bem, herdeiro da felicidade, herdeiro das coisas boas? Até quando? Em nome do poder, em nome do dinheiro, em nome da riqueza, em nome do luxo, em nome das extravagâncias? Né? Porque quando o cara tem muito dinheiro, não faz outra coisa, só faz extravagância. A gente cansa de ouvir dizer aí que, fulano é o grande empresário, o grande roqueiro, o grande cantor, o grande não sei o quê, foi internado numa clínica para desintoxicação, o cara ganha um monte de dinheiro, não tem nada. Começa na vida sem zero à esquerda. Aí ganha muito dinheiro, daqui a pouco está internado numa clínica para desintoxicação. Ou então se suicida, como foi o caso do ano passado lá do artista lá, né? Um artista fabuloso, aquele, como é que é o nome dele mesmo? Hã? Não foi esse. Robin Williams. Eu estou falando daquele outro, tem a cara meio branca, meio avermelhada. Um extraordinário ator, extraordinário. Não lembro o nome dele agora, não vou lembrar. Extraordinário. Suicidou-se. Será, para que, até quando o homem vai ficar nessa rotina? Quero muito, ganho muito, é meu, só para mim, e infeliz, né? Porque o que a gente vê no nosso mundo é infelicidade em cima de infelicidade, não é? Diz que a dona Dilma Rousseff, a nossa presidenta, está tomando tarja preta para poder aguentar a pressão que ela está sofrendo. Diz que ela está berrando dentro do palácio, maltratando os comissários de bordo do avião, o pessoal que trabalha lá no avião para ela.
Para que a troco de quê, gente? Eu fico me perguntando a troco de que as pessoas agem dessa maneira. O que você acha? Mas eu acho que seria, porque essa questão toda. Bom senso e falta, e bom senso e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Como é que é? Ela não vai renunciar, ela já falou que não vai. Mas ela perguntou, ela disse que seria melhor ela fazer isso. É claro que seria melhor. Evidente. Olha, vamos dizer, eu sei que não vai acontecer isso. Vou colocar a coisa para mim, pessoal. Eu sou casado com ela há 37 anos. Nós temos uma relação muito tranquila, muito equilibrada, feliz. Vamos dizer que a relação deteriora-se. Qual a melhor coisa a fazer? Viva a sua vida, eu vivo a minha. Ah, não, temos 37 anos de ficar juntos. Para com isso. Ninguém é obrigado a ficar junto com ninguém. Bom senso, viva a sua vida, seja feliz. Se precisar de mim, eu ajudo. Eu vou viver a minha. Acabou. Fim de conversa. Por que a pessoa fica apegada àquilo? É meu, não é só meu, o poder é meu. Está corrompendo todo mundo. Viu o escândalo que estourou hoje a respeito da reforma agrária? 400 e poucas mil pessoas envolvidas numa corrupção enorme dentro do Ministério da Reforma Agrária. Olha, beneficiados, empresários, políticos, tem mais gente por esse meio. Tem empresário, eu tenho certeza, e político, eu tenho certeza. Tem mais gente por esse meio, esses militares. Tem um monte de gente que não tem nada a ver com reforma agrária. É gente que tem condição financeira, que não tem absolutamente nada a ver. Qual o objetivo? Corromper para manter o poder. Falta do quê? De conhecimento, de que é um espírito, né? De que ele não vai desencarnar com a morte do corpo e que vai ter que encarar isso nas futuras encarnações. E eu não queria estar na pele de um Zé desse nunca, nem por um segundo, nem com todo o dinheiro que ele tem. E não precisa passar por essa experiência, né? Precisa. O pior é que precisa. Aprender a assistir? Provavelmente a gente já deve ter feito coisa do gênero. Talvez a gente não pode dizer exatamente assim, tão profundo assim, ou talvez mais profundo do que isso, a gente não sabe. Porque para o espírito amadurecer a sua consciência, ter maturidade do senso moral, para entender que os espíritos superiores ensinam, é preciso passar pelas experiências, vivenciá-las. Pior. Vergonha por quê? Eu não vejo... Olha, vergonha... o pior cego é aquele que não quer ver. Então, vergonha é cometer o erro e insistir no erro todas as vezes, sem se alertar e sair fora dessa rotina, que é um círculo vicioso que só leva o espírito para o buraco e para o sofrimento cada vez mais. Então, eu não vejo vergonha nenhuma em errar. Vergonha é insistir no erro. Aí sim, aí vira para você. Como é que você está? Você conseguiu mudar alguma coisa desde que você começou a estudar a doutrina espírita? Então, você está no caminho. Isso vale para todos nós. E para os desencarnados que estão aqui, então. Tem um monte que estuda com a gente aqui. Agora, se pergunte, se você não mudou em nada, se isso ainda não é... Se essa não é a sua praia ainda, então, cuidado. Cada vez, se você não mudar, pior. Você acaba conhecendo e você não muda, é pior ainda. Pior, claro, evidente. A gente não pode fazer disso aqui palavras vãs, não é? A gente tem que fazer disso aqui ferramenta para a nossa melhoria. Não é? Não significa, repito, que a gente não vai errar. Vamos errar, não é? Mas a tendência é procurar cada vez melhorar-se mais. Não é? Bom, vamos marcar aqui, não. Os falsos profetas da erraticidade. Dia 7/4/2016. Para nós retomarmos na próxima. Não há como a pessoa, depois que ela estuda a doutrina espírita, manter a mesma postura. Não há. Eu posso garantir para vocês. Com certeza. Eu não estou...
Não. Eu estou há 42 anos, mudei isso aqui, ó. 42 anos, mudei quase nada. A gente pode não sentir vergonha, né? A gente vai falar, nossa, como é muito. A gente tem que fazer como aquele filósofo brasileiro. O cara era um barato, aquele cara. Desdentado, descabelado. Eu não sei o nome dele, não vou lembrar o nome dele também, mas ele dizia assim, eu vi na televisão várias vezes, já desencarnou. Ele falava assim, eu quero errar tanto, mas errar tanto, que eu vou mostrar para o meu eu que ele está errado. Já viu esse cara falando isso? Barato, cara. Barato. E tem um fundo de verdade muito grande, tem muito a ver com aquilo que a gente está falando agora. Porque o erro é inerente para quem tem a coragem de fazer. Porque quem tem medo de errar não faz. Só faz aquele que diz assim, eu quero ver como é que é. Eu quero fazer. Vai errar, vou errar na primeira vez, vou errar na segunda, vou errar na terceira. Mas vai chegar uma hora que aprende, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Então, eu digo para vocês o seguinte, o problema não é errar. Não é, não. Ao contrário. O problema é a omissão. Não seja omisso, faça. Se você sabe que está errado, peita, vai lá e conserta. Se você sabe que está errado, é conivente com o erro, então você está sendo pior do que o erro. Pior. Não é? Ah, mas eu tenho preguiça. Você tem preguiça, você paga o preço do ocioso, você paga o preço do indolente. Todo indolente merece o quê? Passar fome, passar necessidade, não ter as coisas. Porque a pessoa é indolente. Tudo no universo trabalha, não é assim? Tudo. Indistintamente, pega qualquer coisa no universo. Uma planta, um grão de areia, a água, uma molécula de água. Tudo tem uma função. Tudo existe em função de produzir algo em benefício de alguma coisa ou de alguém. Quando o cara é indolente, o que ele merece? O pagamento, a paga que recebe o indolente, para não falar vagabundo. Que é a necessidade, de passar pela necessidade. Então, se a gente identifica, ó, eu estou fazendo tal coisa errada, não seja indolente, não seja omisso. É preferível pecar para mais, é preferível errar para mais, do que não fazer. Eu acho que isso é fundamental na vida de qualquer um. Vá e peita, faz. Tenta uma vez, tenta duas, tenta três, tenta 10, mas faz. Custa caro? Custa, porque nós temos as nossas más tendências, né? Não é barato. Para quem tem uma maneira de ver as coisas, mudar custa muito. Aliás, é o pior problema da humanidade, ou o maior problema da humanidade, é exatamente isso. Mudar o hábito. Mudar a maneira de ser, mudar a maneira de pensar, porque custa. Vai exigir algum esforço. Como nós não temos uma tendência muito natural a não fazer esforço, a primar, a viver pela lei do menor esforço, a gente deixa a coisa do jeito que está para mim está bom, quero que se dane. Aí que você comete o erro. Falar, não, eu errei, mas eu vou acertar, aí esse cara está no caminho. Conta-se uma historieta, eu vou contar isso só para nós encerrar nosso encontro de hoje. Conta-se uma historieta, diz que pertence para os evangelhos apócrifos. Porque os evangelhos tidos pela Igreja Católica são 5, se eu não me engano, não é isso? 4 ou 5 evangelhos, né? 5. Mas existem 70 e poucos evangelhos, escritos por outros seguidores de Jesus. E num desses evangelhos, diz que Jesus caminhava por um determinado... Eu acredito que deve ser verdadeiro, porque muita coisa se perdeu, né? Muita coisa a igreja não levou em conta. Aliás, inclusive as coisas que destoavam das suas necessidades, né? Dos seus interesses. Então, diz que Jesus caminhava com o seu grupo, com os seus seguidores, por uma estrada, e ele encontra um sujeito com a carroça atolada. Estava lá com a roda atolada lá, e o cara do lado da carroça, ajoelhado, rezando, pedindo para Deus. E ele passou, foi embora. Ele seguiu. Mais na frente encontrou uma outra carroça, sujeito também atolado.
e estava atrás da carroça, empurrava a carroça, xingava, imprecava contra Deus, e falava palavrão, e batia no burro. Ele falou, vamos ajudar. Ajudar? Aí pegaram, eles atolaram a carroça do cara, o cara agradeceu, né? E foi embora, foi tocar a vida dele. Aí os caras ficaram curiosos, né? Poxa, Senhor, passamos pelo cara, o cara estava orando, pedindo ajuda, nós passamos e fomos embora. Esse aqui imprecava contra Deus, xingava, falava palavrão. Assim, mas ele tentava se ajudar. Ele estava empurrando a carroça. Não é isso? Ele estava empurrando a carroça. Ele não estava que nem o outro, esperando que caísse do céu. Aquilo que jamais vai cair. E quando é obrigação nossa, vocês podem ter certeza que do céu não vai cair. Pode cair boa inspiração, bons pensamentos, estímulo, pode cair um monte de coisa, mas alguém que vai catar a carroça, tirar a carroça do carro, pode esquecer. Então, essa é a realidade da vida. Falar palavrão, xingar, esbravejar, é até bom, porque você põe para fora toda aquela tensão nervosa que está presa dentro da gente, tá certo? Mas pelo menos você faz, não é isso? Você esbraveja, xinga e faz. Pior é o cara quando esbraveja, xinga, agride e não faz. Aí sim, aí é dois erros grandes. Primeiro de xingar, que é grande, e o segundo de não fazer, que é pior ainda. Né? Agora ficar de mãozinha posta, pedindo, né? Todo santificado, não é por aí não. Esse não é o caminho, vocês podem ter certeza. Vamos lá, alguém quer acrescentar alguma coisa, falar alguma coisa, dar uma opinião? Não? Podemos encerrar então? Então vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, modelo e guia da humanidade. Juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e de justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para aprendermos as questões propostas pelo Evangelho segundo o Espiritismo nesta noite. Queira a vossa misericórdia, a vossa bondade, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis e dignificarmos a vida. Ajuda-nos ainda, Senhor, dá-nos a coragem e a humildade necessárias para que possamos honrá-la por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome dos nossos digníssimos, queridos e bondosos espíritos guias, do nosso diretor espiritual e de sua equipe, de todos os encarnados e desencarnados presentes na nossa reunião, nós a declaramos encerrada.